som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto em casa. E tudo aquilo que nós já compartilhamos na manhã de hoje, aquilo que vocês escutaram um pouco do que o irmão Toninho já estava a falar sobre o ministério que Deus tem nos chamado lá em Moçambique, vocês precisam se sentir participantes. Porque essa é uma igreja que há cerca de 5 anos e meio atrás nos abraçou, nos encorajou, ajudou no nosso envio para Moçambique, tem contribuído com o nosso sustento lá. Então aquilo que nós podemos compartilhar sobre a obra de Deus em Moçambique, você precisa se sentir participante dessa obra, porque você tem orado e intercedido por nós. E Deus tem respondido às suas orações e tem nos sustentado lá em Moçambique. E tem aberto as portas para o ministério de fazer discípulos de Jesus, de compartilhar a palavra do Senhor lá em Moçambique. As suas ofertas têm nos sustentado. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês e contar a história do povo esquecido. Mas a história do povo esquecido começa vários anos atrás, cerca de 3 anos atrás, lá em Moçambique. Eu e Fernanda estávamos muito cansados. Você já se pegou numa semana assim sobrecarregado? Quando você não tem tempo de descansar, às vezes há mais de um mês. Cada dia um evento, cada dia uma situação diferente você enfrentando. A nossa casa sempre aberta, nós recebendo pessoas na nossa casa o tempo todo, pessoas que vêm, pessoas que vão, e nós estávamos esgotados, e sabíamos que nós precisávamos de um tempo de descanso, mas não tem jeito de nós descansarmos na nossa casa, porque sempre chegam pessoas lá. Então a Fernanda falou assim: Paulo, só se a gente sumir daqui por uns dias. Falei, mas para onde nós vamos? Então nós pensamos, e tem uma praia, cerca de mais ou menos 2, 3 horas de casa, e nós pensamos de ir para a praia. A Fernanda falou, olha, nós pegamos as nossas tralhas aqui, nossa barraca, algum mantimento, e vamos sumir daqui para nós termos um tempo para descansar um pouco. E nós fizemos isso. Mas para chegar nessa praia, nós precisamos atravessar um rio, porque vem um rio margeando a costa de Moçambique, ele vai desembocar na praia, e para você poder chegar nessa praia, você precisa então atravessar esse rio. E tem uma balsa bem velha, que pode caber uns 5 carros lá em cima, um monte de gente, e você atravessa o rio, continua a viagem até chegar na praia. Nós fizemos isso, foi um tempo abençoado. Foi maravilhoso, pudemos descansar o nosso corpo, pudemos descansar a nossa mente, tivemos tempo de oração, tivemos tempo de conversar, de passear na praia, foi uma maravilha. Quando chegou o dia de voltar para casa, nós voltamos para a beira do rio, para pegar a balsa, atravessar novamente o rio e começar a viagem de volta para casa. Então, alguém falou alguma coisa para a gente. Olha, a balsa está quebrada. Falei, caramba, e agora? Como é que nós fazemos para voltar? Quanto tempo demora essa balsa aí para consertar? E alguém falou assim, olha, às vezes uns 7 dias, às vezes uns 10 dias para consertar a balsa. Falei, e agora? Nós vamos ficar presos aqui, eu preciso voltar para casa, não tem como atravessar o rio. Então, uma pessoa nos disse assim, olha, lá em cima, você pode encontrar uma ponte. Nós vivemos aqui embaixo, onde tem essa casa. Se você olhar aquele barquinho ali, é onde atravessa o rio para chegar na praia. Você vê esse rio que vem margeando a praia. Então, nós falamos, e agora? Como é que nós fazemos para voltar para casa?
Então essa pessoa falou: olha, vocês não vão conseguir voltar, porque não tem estrada. Tem uma ponte lá em cima, bem lá onde tem aquele último alfinete lá em cima, tem uma ponte, mas é difícil, não tem como chegar lá. Eu falei: bom, nós estamos aqui, não tem outro jeito, eu preciso voltar para casa, vamos arriscar. Ah, vocês vão se perder. E sabe o que aconteceu? Nós nos perdemos. Ficamos lá no meio do mato, sem estrada, sem saber para onde ir. Mas cada vez que nós nos perdíamos nesse longo caminho até conseguir encontrar aquela ponte, nós encontrávamos uma família, uma aldeia, um grupo de pessoas, nesse lugar aí onde a gente olha e fala: não tem ninguém aqui, só tem mato. Nós andávamos, procurávamos, encontrávamos alguém que podia nos ajudar. E assim nós conseguimos, depois de longas horas, nós pudemos conseguir chegar na ponte, atravessar o rio pela ponte e voltar para a nossa casa. Mas essa viagem em que nós ficamos perdidos lá no meio do mato, alguma coisa chamou a atenção. Centenas e centenas de aldeias existem nessa região do outro lado do rio. Se você observar nesse mesmo mapa, essa parte em amarelo, lá embaixo dessa parte em amarelo é onde nós atravessamos o rio. E nós saímos dali e fomos percorrendo todo um caminho, achando até chegar lá em cima. Essa área amarela do mapa são cerca de 60 mil hectares de terra, aonde existem centenas de aldeias nessa região. Essas aldeias nos chamaram a atenção e eu e minha esposa começamos a orar por esse lugar. Voltamos várias vezes para nos perder no meio daquele mato, para conversar com as pessoas, para fazer uma pesquisa naquela região. E nós estamos descobrindo que em todas essas aldeias que existem nessa área amarela, depois do rio, não existe nenhuma presença evangélica. Não tem nenhuma igreja cristã ali. E nós conhecemos um pastor que está lá em cima, onde tem aquele quadro, tem escrito ali do lado, antes de atravessar o rio, do lado esquerdo aqui do rio, nós conhecemos um pastor moçambicano que tem reunido ali cerca de 50, 60 líderes religiosos, que eles se reúnem para estudar a palavra de Deus. Nós temos acompanhado esses líderes, temos ajudado esse pastor com aulas bíblicas para esses 50, 60 líderes religiosos, e eu sempre pergunto: não tem ninguém do lado de lá do rio aqui conosco? E eles sempre falam: não tem ninguém. Quando eu e Fernanda vamos visitar o lado de lá do rio, aquelas aldeias que nós encontramos, e nós convidamos algumas pessoas, alguns líderes religiosos: por que você não atravessa o rio e vai lá na vila estudar conosco? E as pessoas têm dito para a gente: olha, é impossível nós chegarmos lá, é mais de um dia de caminhada, não tem transporte público, não tem estrada, nós não conseguimos nos deslocar até lá. Um dos pastores que estuda nesse grupo de estudo bíblico antes de atravessar o rio, outro dia ele me falou assim: irmão Paulo, aquele povo do outro lado do rio é um povo esquecido. É um povo esquecido pelo governo, é um povo esquecido até mesmo pelos irmãos moçambicanos. Eles não têm acesso à educação, eles não têm água, eles não têm energia elétrica, eles não têm acesso a nenhum posto de saúde. Aquele é um povo esquecido. Essa palavra falou forte no meu coração. E nós temos viajado para essa região, estamos estabelecendo contato com esse povo esquecido, e estamos descobrindo algumas coisas muito interessantes desse povo. Eles têm valores culturais e sociais muito bonitos.
Geralmente, esse povo, eles são camponeses, eles vivem daquilo que eles podem plantar e colher. Infelizmente, nos últimos 2 anos, houve uma seca muito grande nessa região e ninguém conseguia produzir nada. Então, a consequência é que houve também muita fome. A vida vivida pelo povo esquecido é uma vida vivida em comunidade. Porque é na comunidade que as pessoas encontram a sua identificação e a sua segurança. Ninguém faz nada sozinho. Tudo que é feito, tudo que é decidido, é feito na tribo, é feito na família, é feito em grupo, em comunidade. Respeito, solidariedade e hospitalidade é uma característica marcante desse povo. Quando nós estávamos perdidos lá no meio do mato, em algumas vezes pode um menino subir no carro com a gente e nós podemos andar quilômetros e quilômetros para ele nos ajudar e ensinar algum caminho. Depois ele desce e vem embora a pé, caminhando horas e horas e horas até voltar para casa. Um povo hospitaleiro, um povo solidário. As mulheres, elas são trabalhadoras incansáveis, sempre dispostas a quaisquer tarefas, por mais difíceis que sejam. É um povo muito criativo, eles possuem técnicas de sobrevivência muito interessantes, desde plantio, caça, pesca, construção, todas as necessidades do dia a dia, eles encontram maneira de resolver com os recursos que eles encontram na natureza. Mas tem, sabe o que também? Uma característica importante desse povo, que é a característica religiosa. Esse povo possui uma crença muito forte. E eu quero contar um pouco para vocês nessa noite, como é que o povo esquecido enxerga a vida. No que é que o povo esquecido acredita. É interessante nós vermos que o povo esquecido é um povo muito religioso. Eles são muito mais religiosos do que nós brasileiros, do que o nosso povo brasileiro. Tudo para eles é espiritual. Tudo para eles é espiritual. Esse povo esquecido, eles creem, como nós, na existência de um único Deus. Um único Deus que criou todas as coisas. Criou o mundo visível e o mundo invisível. Mas o povo esquecido, eles pensam que Deus abandonou o mundo e agora, para nós resolvermos os problemas do nosso dia a dia, nós precisamos consultar e fazer culto para os nossos ancestrais. Porque eles acreditam que é o espírito dos ancestrais quem ajuda a eles no dia a dia. Para eles, o nascimento é a porta de entrada para o mundo físico, o mundo visível, enquanto a morte é a passagem para o mundo espiritual, para o mundo invisível. Dependendo da importância da pessoa na aldeia que morre, essa passagem do mundo visível para o mundo invisível, ela é marcada por diferentes cerimônias, por diferentes rituais. Eles entendem que o mundo espiritual é quem governa o mundo físico no qual nós vivemos. Quando uma pessoa nasce, para eles é como se um ancestral estivesse voltando à vida. Eles entendem que a vida é cíclica. Morreu alguém, esse alguém vai voltar à vida na vida de uma outra pessoa. Existem diferentes maneiras para eles determinarem quem é que está voltando à vida. Em alguns momentos, eles podem fazer consultas. Eles podem ir no curandeiro para descobrir, essa criança que nasceu, é qual ancestral que está voltando à vida. Essa é a maneira do povo esquecido ver, crer e compreender a vida e o mundo. Para eles entrarem em contato com o mundo espiritual, eles precisam de algum intermediário. E o intermediário pode ser o curandeiro, que na visão deles é o intermediário do bem, ou o feiticeiro, que é o intermediário do mal. Essa é a crença do povo esquecido.
Os espíritos, para ele, são a fonte de tudo que acontece na vida. Se alguém aqui, durante a semana, passar mal, tiver uma dor de barriga, ninguém vai perguntar se foi o lanche que comeu no domingo à noite. As pessoas lá vão perguntar assim: quem é que está nos causando esse problema? Porque tudo que acontece, segundo a crença deles, vem dos espíritos. Para eles, é importantíssimo, é fundamental manter uma boa harmonia com o mundo espiritual, com o mundo dos ancestrais. Então, eles levam isso muito a sério. Isso é uma prioridade absoluta na vida deles, manter uma boa harmonia com o mundo espiritual. Se alguém na família não participa dos rituais e das cerimônias para os espíritos dos ancestrais, qualquer coisa de ruim pode ser culpa da pessoa que não participou. Porque na visão de mundo deles, eles vão dizer assim: você não está participando dos cultos aos ancestrais. O que está acontecendo de ruim conosco é culpa sua. Os ancestrais estão zangados com você. Para eles, não existe distinção entre religião e a vida. Porque a vida é a nossa religião. E a nossa religião é a nossa vida. Eles são muito zelosos por todas as coisas espirituais. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? O zelo que eles têm pelas coisas espirituais não é um zelo que está baseado na palavra de Deus. Um grande povo, centenas de aldeias, que nunca tiveram uma única oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, de ouvir sobre Jesus Cristo. Povo esquecido. Não encontramos lá nenhum trabalho missionário, não encontramos lá nenhum pastor moçambicano do outro lado do rio trabalhando com o povo esquecido. Sabe que às vezes é muito fácil nós olharmos para esse povo esquecido e criticarmos a maneira deles verem o mundo. É fácil nós dizermos que eles estão equivocados na maneira como eles veem o mundo. Mas eu queria ter uma oportunidade com vocês nessa noite, de sairmos um pouco do povo esquecido e pensarmos aqui no nosso povo brasileiro. Pensar na minha vida e na sua vida, na nossa sociedade bauruense. E talvez agora seja bom eu até falar baixo para que ninguém nos ouça. Mas eu queria com vocês analisar um pouco a maneira como as pessoas da nossa sociedade, como muitas vezes eu e você temos olhado para a vida, temos explicado as coisas que acontecem na nossa vida, o que é aquilo que eu e você estamos acreditando? Aonde é que eu e você estamos colocando a nossa crença? Se nós fôssemos classificar a nossa maneira, a maneira da nossa sociedade, da nossa cultura de ver o mundo, nós íamos dizer que a nossa maneira de ver o mundo é muito diferente da do povo esquecido. Porque a nossa maneira de ver o mundo, ela é mais do que moderna. Ela é considerada pós-moderna. A nossa maneira de ver o mundo, tudo é relativo. Não existe mais valor absoluto. Olha, cada um tem a sua verdade. Meu amigo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Isso convém para você, não convém para mim. Tudo na nossa sociedade pós-moderna é relativo. Não existem verdades absolutas. Quando nós olhamos para essa nossa maneira de ver o mundo, nós também temos aprendido por aí que todos têm o direito de ser felizes. É verdade ou não é que o mundo tem nos ensinado isso? Quantos e quantos de nós aqui podem estar sendo enganados por essa ideia? Quantos jovens têm escutado repetidas vezes: você tem o direito de ser feliz à sua maneira?
Todo mundo tem o direito de ser feliz. Cada pessoa, nessa nossa maneira de ver o mundo, é livre para fazer suas próprias escolhas. Olha, faz as escolhas da vida do jeito que você quiser. Cada um é livre, cada um tem o direito de ser feliz como quer. Essa é a maneira pós-moderna, essa é a maneira da nossa sociedade ver e explicar o mundo. Aliás, nessa maneira de ver o mundo pós-moderno, nós sempre devemos ser os melhores em tudo, porque o mundo é um mundo competitivo, nós somos ensinados a competir desde pequeno, em todas as áreas da nossa vida. Ninguém entre nós pode parecer fraco, somente os fortes é que vencem. Como é que eu vou parecer fraco? Aliás, na maneira pós-moderna da nossa sociedade ver e explicar o mundo, ela está dizendo assim: se você quer ser alguém, você precisa ter antes algumas coisas. Você não é ninguém se você ainda não possui nada. Se você quer se destacar, se você quer aparecer, se você quer ser considerado, depende antes daquilo que você tem. Se você não tem nada, você também não é ninguém. Na maneira pós-moderna da nossa sociedade de ver e de explicar o mundo, estética e beleza, segundo os nossos padrões, eles também são fundamentais e têm que ser alcançados a qualquer preço. Na nossa maneira pós-moderna de ver e de explicar o mundo, consumir é uma obsessão generalizada. Novas tecnologias, entretenimento, conforto, nunca vão ser suficientes para nós. Nós sempre precisamos de mais. Precisamos do último modelo, precisamos dos últimos lançamentos. Na nossa maneira pós-moderna de ver e de explicar o mundo, religião é alguma coisa ultrapassada. Ninguém está interessado com isso. Nós temos mais coisas para fazer, nós temos mais coisas para curtir e aproveitar a vida do que pensar em religião. Sabe, meu irmão, minha irmã, é muito provável que, tal como o povo esquecido está vivendo equivocado com a sua maneira de ver e de explicar o mundo, é possível que eu e você também estejamos equivocados na nossa maneira de ver e de explicar o mundo em que nós vivemos. É possível que nós possamos estar influenciados por uma visão de mundo que não é bíblica, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Talvez eu e você precisamos parar um pouco e revisar a maneira como nós temos visto o mundo ao nosso redor, a maneira como nós temos construído a nossa crença, a maneira como nós temos construído e pautado os nossos padrões de vida, as nossas ideias. Em alguns momentos, essa visão pós-moderna de mundo, ela vai entrando na igreja, ela vai entrando nas nossas vidas, e nós vamos tomando um rumo que fugimos daquilo que é a explicação de Deus para nós, para a nossa vida. O nosso grande desafio é que nós precisamos ser cristãos com uma visão bíblica do mundo, uma visão bíblica de nós mesmos, uma visão bíblica do próximo, uma visão bíblica do Rei e do reino eterno que é Jesus Cristo. É isso que nós temos feito, é isso que nós temos buscado ensinar em cada oportunidade que nós temos com os nossos irmãos moçambicanos. Quando a Fernanda, minha esposa, se reúne com as mulheres e cria a oportunidade de aprender coisas da cultura com ela, a Fernanda pode aprender como cozinhar a comida moçambicana, pode aprender como acender fogo com eles, mas aí a Fernanda cria a oportunidade de ensinar para elas verdades eternas da palavra de Deus. Quando nossas filhas
tem alguma oportunidade com as crianças, seja na igreja, seja na nossa casa, na nossa comunidade, é isso que elas procuram fazer, plantar verdades bíblicas no coração dessas crianças. Mas eu fico pensando aqui numa coisa, o povo esquecido vê e explica a vida e o mundo de uma maneira, a nossa sociedade pós-moderna vê e explica o mundo de outra maneira. Você já pensou como será que Deus vê e explica para nós o mundo? Se nós olharmos para a palavra de Deus, para entendermos como Deus vê e explica o mundo em que nós vivemos, nós temos que citar João 17, 14 e 19, porque lá está dizendo assim, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Aliás, conforme 1 Pedro 2,11, nesse mundo nós somos considerados estrangeiros. Sabe por quê? Porque Filipenses 3,20 vai dizer que a nossa cidadania, ela está nos céus. Romanos 12,2 diz que embora nós vivendo nesse mundo, nós não podemos tomar a forma, o padrão desse mundo. Sabe por quê? Porque 1 João 2,15 diz que se nós amarmos esse mundo, nós não poderemos amar o nosso Deus. O Deus que nós estamos louvando, proclamando, glorificando nessa noite. Nós não podemos amar a Ele se nós amarmos esse mundo que nós estamos vivendo. Mas tem uma coisa importante também. João 16:33 nos garante que apesar das lutas que eu e você temos nesse mundo, nós podemos ter paz, nós podemos ter confiança, pois Jesus já venceu esse mundo, aleluia! Você crê nisso? Às vezes parece que nós somos crentes, mas nós não nos apropriamos pela fé, nós não rompemos em fé com as verdades que nós encontramos na palavra de Deus, sobre o mundo que nós vivemos, sobre o próximo, sobre nós mesmos. A nossa visão de mundo é uma visão que precisa estar baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala a verdade sobre Deus, ela nos fala a verdade sobre a humanidade, sobre o mundo e o que tem de errado nesse mundo. A palavra de Deus fala a verdade sobre qual é a solução para as pessoas que estão nesse mundo. Ela fala a verdade sobre o nosso passado, ela fala a verdade sobre o nosso presente, e ela nos garante em Jesus Cristo uma promessa de um futuro diferente desse mundo. É ela que nos fala, é ela que nos mostra a verdade. Mas a nossa cultura, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas prioridades, eles precisam em alguns momentos ser revisados e eles precisam ser de acordo com a palavra de Deus. Se nós continuarmos pensando biblicamente, o que será que nós teríamos que considerar da palavra de Deus numa visão bíblica de mundo? Numa visão bíblica de nós mesmos? Como é que eu e você podemos ver e enxergar o mundo em que nós estamos vivendo? Nós temos que colocar algumas coisas. Nós temos que colocar que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. E essa verdade, ela tem que nortear a minha e a sua visão de mundo. A nossa maneira de viver, as nossas prioridades, os nossos valores, a nossa crença, precisa levar em consideração, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Senhor e não há nenhum outro. Mas nós precisamos também nos lembrar que o coração humano é enganoso. Nós precisamos lembrar que não existe nenhum justo sequer, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas a maneira de Deus ver o mundo, a maneira de Deus explicar o mundo para nós, ela é diferente do que o mundo nos ensina. Ela é diferente daquilo que o povo esquecido acredita, mas ela é diferente daquilo que uma sociedade pós-moderna acredita.
A maneira de Deus ver o mundo, ele fala, por exemplo, que é muito melhor dar do que receber. A maneira de Deus explicar para nós o mundo, ele mostra que quem quer ser o primeiro, deve ser o quê? O último. A maneira de Deus ver e explicar o mundo para nós, ele diz assim, olha, você precisa considerar o seu próximo, você precisa considerar a outra pessoa como mais preciosa, como mais valiosa do que você mesmo. Essa visão não cabe numa sociedade pós-moderna como a nossa, mas é a visão bíblica, é a visão de Deus. A visão de Deus, ele mostra assim, olha, ame o seu próximo como a você mesmo. Mais do que isso, perdoe aqueles que lhe têm ofendido. O cristão tem que ver, tem que olhar, tem que pautar os seus valores, as suas prioridades, as suas ideias, a sua maneira de viver. Ele continua falando, Deus continua falando na sua palavra, não acumulem para vocês os tesouros dessa terra. Difícil para nós entendermos isso, vivendo numa sociedade consumista, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade enquanto eu não tenho nada, eu também não sou ninguém. Mas o Senhor está nos mostrando aqui na visão dele de mundo para nós vivermos. Ele fala, não acumulem para vocês os tesouros dessa terra. A palavra também nos fala assim, olha, jovens, mulheres, a beleza de vocês, ela deve estar no coração. Ei, meu irmão, não viva aí ansioso por coisa alguma. Difícil, né? Talvez alguns de nós já possam estar pensando na próxima tecnologia, na próxima aquisição, no carnê que eu tenho para pagar essa semana, nas dificuldades que eu tenho. O Senhor está nos ensinando a viver e olhar para o mundo de uma forma diferente. Não vivam ansiosos de coisa alguma. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que na maneira de Deus explicar para nós o mundo em que nós vivemos, Ele garante que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro. E nós temos a garantia de que Deus criará um novo céu e uma nova terra para o seu povo. E eu e você somos chamados a fazer parte desse povo. Nós precisamos analisar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Nós precisamos estar comprometidos com uma visão bíblica de Deus, uma visão bíblica das pessoas, uma visão bíblica do pecado, uma visão bíblica da redenção, uma visão bíblica dos propósitos de Deus na criação e na história. História do mundo que pode ser mudada através de Jesus Cristo. Eu tenho um texto que eu quero ler com vocês nessa noite e meditar rapidamente em alguns versículos de Romanos capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos de Romanos capítulo 10. Contei para vocês como é que nós nos perdemos no meio do mato e Deus nos fez conhecer o povo esquecido, do outro lado do rio. Contei para vocês como é que é a crença do povo esquecido. Viemos para o nosso dia a dia e falamos um pouco aqui sobre a nossa maneira pós-moderna de ver o mundo. Voltamos para a Bíblia, entendemos como Deus vê o mundo, como Deus explica as coisas ao nosso redor. E agora eu quero, com base numa visão bíblica de mundo, não numa visão pós-moderna da nossa sociedade, mas com base numa visão bíblica de mundo, eu quero desafiar você a olhar para alguns versículos. O primeiro versículo em Romanos capítulo 10 é o versículo 1. Quando eu leio Romanos 1 e também 2, sabe o que eu encontro aqui? Eu encontro uma identificação. Paulo está a se referir na sua carta ao povo de Israel. Mas quando eu leio esse texto,
veja se não dá para eu fazer uma identificação com aquilo que eu estou encontrando lá do outro lado do rio, com o povo esquecido. Paulo está dizendo assim, olha, na carta dele: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam o quê? Salvos. Olha só, o coração do apóstolo Paulo conectado com o coração de Deus. Porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós, para que possamos ser salvos. O coração de Paulo estava conectado com o coração de Deus, porque o desejo do coração de Paulo, a oração dele a Deus pelos israelitas, é para que eles pudessem ser salvos. Paulo não está com uma visão desalinhada de Deus. Paulo não está com uma visão diferente, uma visão religiosa diferente daquilo que era a vontade de Deus. A identificação que eu faço é que desde o dia que eu e minha esposa ficamos perdidos lá no meio daquele mato, do outro lado do rio, e começamos a encontrar ali um povo esquecido, o desejo cada vez mais ardente do meu coração, da minha esposa, a nossa oração a Deus pelo povo esquecido, é para que eles sejam salvos. Será que você pode anotar aí na sua Bíblia e começar a orar a Deus para que aquele povo do outro lado do rio possa ser salvo um dia? Será que você crê nessa possibilidade? O versículo 2, quando eu leio, eu vejo que Paulo está dando um testemunho de algo que ele vivenciou. E ele diz assim no versículo 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou aqui com a minha esposa e nós podemos testemunhar para vocês que quando nós estamos lá do outro lado do rio, conhecendo, fazendo contato com o povo esquecido, criando relacionamento com eles, conversando com os chefes e líderes religiosos, nós podemos testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo que eles têm não se baseia no conhecimento da palavra de Deus. Você viu como esse texto me permite fazer uma identificação com o povo esquecido? Eu leio isso daqui e me salta aos olhos o que Paulo estava falando do povo de Israel, o desejo ardente do coração de Paulo. Eu me identifico com isso. Nós cantamos agora há pouco um cântico que falava do coração ardente, de um desejo no coração, não era isso mesmo? Esse é um desejo que Deus tem colocado no meu coração, para que o povo esquecido possa ser salvo. Mas eu quero avançar um pouco com você. Talvez numa visão de mundo pós-moderna, nós poderíamos parar por aqui, vamos ficar aí orando, vamos fazer uma campanha de oração pelo povo esquecido. Isso é bom, isso não é ruim. Mas a palavra de Deus, ela nos leva um pouco mais avante, e eu quero chegar com você em mais um versículo, que é o versículo 11 e o versículo 13. No versículo 11 e no versículo 13, nós encontramos aqui duas garantias, duas promessas, promessas que são eternas, promessas que não falham. Não é promessa de um amigo, não é promessa de uma outra empresa, não é um contrato, mas é uma promessa da palavra de Deus. Então não falha, não se perde com o tempo, não falha. E no versículo 11, a segunda parte aqui do versículo diz assim: todo que nele confia jamais será envergonhado. Olha aqui para mim. Se você entrou aqui nessa noite
e você está um pouco confundido com o que fazer da sua vida, o que você precisa fazer é olhar para Jesus. Tem uma versão que diz assim: todo aquele que nele confia jamais será o quê? Confundido. Alguém tem essa versão aí? Todo que confia em Jesus jamais será confundido. Às vezes parece que nós estamos andando na nossa vida confundidos. Eu não sei que caminho tomar, eu não sei o que fazer amanhã, eu não sei que decisão tomar, eu não sei como resolver um problema, eu estou perdido, eu estou confuso. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós não vivemos confundido. Você tem que lembrar disso, isso é uma verdade de valor eterno. Isso tem que ser alimento para a vida do cristão. Todo que confia em Jesus não será confundido. O versículo 13, ele traz uma outra garantia, uma outra promessa para nós. Ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu olho para o povo esquecido, para aqueles líderes religiosos, para os curandeiros, para os cultos aos ancestrais, pelos sacrifícios de animais que eles ainda fazem no dia a dia deles, a minha visão limitada, a minha visão pós-moderna de mundo, ela diz assim para mim: é impossível que eles sejam salvos. É impossível que eles sejam salvos. Mas quando eu deixo de lado a minha visão pós-moderna de mundo e eu olho para a verdade absoluta da palavra de Deus, ela garante assim para mim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só para vocês saberem, com aquele grupo de líderes religiosos, antes de atravessar o rio, que tem um estudo bíblico, tem um senhor, mais de 60 anos de idade, que era um mágico muito poderoso na tribo dele. Esse homem conheceu a Jesus Cristo nesses estudos bíblicos, e ele tem pedido a nossa ajuda, para nós ajudarmos a ensinar o povo dele que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida dele. Outras pessoas olham para aquele velho, para aquele homem hoje, e não entendem o que aconteceu com a vida dele, porque a vida dele foi transformada por Jesus Cristo. Um homem que viveu anos e anos e anos, confundido com os poderes espirituais do mal, com os ancestrais, com as mandingas de feiticeiro dele, respeitado, temido, poderoso, um homem que se entregou a Jesus Cristo e teve a vida transformada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você olhar para alguém na sua família que você acha que já não tem mais jeito, quando você olhar para um colega de trabalho, um colega de faculdade, quando você olhar às vezes para a sua própria vida e pensar assim: não tem mais jeito, não viva confundido. Isso é confusão de Satanás na cabeça das pessoas. A palavra de Deus, ela garante que aquele que confia em Jesus jamais será envergonhado, jamais será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é o que você tem que crer aqui em Bauru, na sua vida, nos seus desafios. Isso é o que eu tenho que olhar para aquele povo esquecido. Eu tenho que olhar para o povo esquecido não com uma visão pós-moderna de mundo, mas com uma visão baseada nas verdades da palavra de Deus. Nós podíamos até parar por aqui, mas nós precisamos avançar para o versículo 14. O versículo 14 e o versículo 15, nós vamos encontrar aqui algumas perguntas. E essas perguntas, elas vão cair no nosso colo essa noite. E nós vamos ter que nos deparar com essas perguntas e responder essas perguntas. A pergunta no versículo 14, ela começa assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?
Eu estava lendo isso daqui, eu identifiquei o desejo do meu coração com o desejo do coração de Paulo pelos israelitas, agora é o desejo do meu coração para com o povo esquecido. Eu baseei a minha visão, os meus valores, a minha prioridade de vida em algumas verdades absolutas da palavra de Deus, que todo aquele que confia em Jesus jamais será confundido, todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Mas a palavra de Deus coloca diante de nós algumas perguntas. Como é que o povo esquecido vai invocar a Jesus se eles ainda não creram em Jesus? Como é que o povo esquecido vai crer em Jesus se eles nunca ouviram falar de Jesus? Como é que o povo esquecido vai ouvir de Jesus se não houver no meio deles quem pregue? E nós não encontramos nenhum missionário lá do outro lado do rio pregando ao povo esquecido. Nós não encontramos nenhum pastor moçambicano com uma visão bíblica, com uma mensagem do reino de Deus, do outro lado do rio, pregando para o povo esquecido. Eu peguei 2 pastores moçambicanos, amigos meus, levei a eles para atravessarmos o rio, andarmos por aquelas aldeias, e eles ficaram de boca aberta com a quantidade de pessoas que tem lá, sem nunca terem tido uma única oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Mas aqueles 2 pastores moçambicanos, eles olharam para mim e falaram: como é que nós vamos vir para cá? Precisa de carro 4x4 para andar nessas estradas. Não dá para chegar aqui e voltar no outro dia. Precisa ficar por aqui muitos dias para passar tempo no meio do povo. Eu e minha esposa estamos orando a Deus, e Deus tem falado no nosso coração, que agora na nossa volta para Moçambique, é para nós atravessarmos o rio, para irmos viver, servir, pregar ao Senhor para o povo esquecido. Algo que parece impossível na nossa visão de mundo. Com uma visão pós-moderna de mundo, eu nem posso pensar nisso. Com uma visão pós-moderna de mundo, sabe o que eu continuo fazendo? Clamando ao Senhor para que mande uma família missionária para Moçambique, para atravessar o rio e ir viver e servir e pregar o Evangelho para o povo esquecido. Mas sabe que com uma visão bíblica de mundo, e nós às vezes cantamos aqui que nós somos livres para adorar, livres para servir, da mesma forma que há 8, 9 anos atrás Deus nos tirou de Bauru, no melhor momento da nossa carreira profissional, com a vida mansa, e nos levou para um povo, para uma região que Ele queria nos levar. Deus está novamente nos chamando para sairmos de Maputo, dos ministérios abençoados que Deus tem nos dado a fazer lá, para avançarmos para uma nova região. Graças a Deus que enquanto nós estamos aqui no Brasil, nós já temos irmãos e irmãs moçambicanas fazendo o trabalho com as crianças da nossa comunidade. Nós temos uma família missionária nova que chegou em janeiro do ano passado e que está ajudando no trabalho com as crianças da comunidade. As aulas que minha esposa e que eu tenho dado no Seminário Bíblico e Teológico de Maputo, tem outros 10 pastores moçambicanos que podem dar a aula que eu dou lá, a aula que a minha esposa dá. Mas quando eu olho para o povo esquecido, eu não encontro ninguém pregando o Evangelho no meio do povo esquecido. Algum tempo atrás, uma jovem moçambicana, órfã, estava pedindo, ela tem ajudado conosco no trabalho com as crianças da comunidade, e ela um dia falou assim: tia Fernanda, estou pedindo oração, eu preciso arrumar uma família para morar, para continuar os meus estudos. Então a tia Fernanda falou: vou orar por você.
Quando tia Fernanda foi orar, compartilhou comigo, tio Paulo e tia Fernanda estão orando e o Senhor está dizendo, olha, a família para ela morar são vocês. Então nós estamos há quase 3 anos com uma jovem moçambicana que vive conosco. Eu e Fernando estávamos orando, Senhor, mas não tem quem pregue para o povo moçambicano, envia alguém para lá. E o Senhor tem nos falado que é tempo de nós levantarmos intercessores, levantarmos mantenedores, para voltarmos a Moçambique, atravessar o rio e irmos servir o povo esquecido. Nós podíamos novamente parar por aqui, mas ainda a pergunta continua no versículo 15. E esse é um desafio que eu quero deixar para você nessa noite. O versículo 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Amada igreja, há mais de 5 anos e meio atrás, vocês nos abraçaram, vocês têm cooperado conosco, vocês têm orado e intercedido pela nossa vida. E aquilo que Deus tem feito lá é fruto das suas orações, fruto da sua contribuição. Novamente Deus está nos chamando para avançarmos para uma região de um povo ainda não alcançado, uma região onde não tem nenhuma presença evangélica. Como é que nós poderemos pregar lá, se vocês não nos enviarem? Nós queremos desafiar a igreja a interceder por nós, a nos mandar de volta para Moçambique, para nós atravessarmos o rio e estarmos com o povo esquecido. O nosso tempo aqui no Brasil não é uma opção nossa. Nós estávamos há 5 anos e meio em Moçambique, com um orçamento de 5 anos e meio atrás. Aqui o dólar disparou, o custo de vida lá subiu, eu e minha esposa, junto com minhas filhas, nós não poderíamos mais continuar em Moçambique, se nós não tivermos novos cooperadores com a obra de Deus em Moçambique. A nossa casa futura lá em Moçambique, nos tempos que nós atravessarmos o rio para estar com o povo esquecido, nós já encontramos um canto que nós podemos ficar lá. Um casal lá no meio do mato nos recebeu, ouviu um pouco da nossa história, perguntou quem é esse Jesus que você acredita. E quando nós compartilhamos com ele, ele falou, olha, vocês podem vir quando quiserem para estar aqui nesse lugar. Vocês são bem-vindos. Se você vier para ficar uma noite, eu vou cobrar de você. Se você vier para ficar mais de uma noite, eu não vou te cobrar nada. Ele estava dizendo, abrindo as portas e falando, vocês são bem-vindos para ficar aqui. Meu irmão, minha irmã, as possibilidades disso dar certo numa visão pós-moderna de mundo são muito pequenas. Como é que um casal saindo de um condomínio, vivendo aqui em Bauru, numa cidade grande, vai se meter, viver no meio do mato com um povo esquecido? Um lugar que não tem água, que não tem energia elétrica, que não tem sinal de telefone celular, montar uma tenda embaixo de uma coberturinha de sapê, tem chance de dar errado. Mas eu não posso olhar para o chamado que Deus tem para a minha vida com a minha visão limitada de mundo, com a minha visão pós-moderna de mundo. Eu preciso me basear naquilo que é a palavra de Deus, e nós temos cantado e proclamado domingo após domingo, que existe um rei que é eterno, que governa todas as coisas, o governo está sobre os seus ombros, e é com base nessa visão de mundo que nós queremos desafiar vocês como igreja, a intercederem, a orarem, a cooperarem com o nosso envio de volta para Moçambique. Nosso plano era de nós podermos estar em Moçambique no final de outubro, mas nós ainda não sabemos, nós não temos ainda os recursos que nos permitem voltar para o campo. Mas nós estamos em paz, porque não depende do apelo que nós podemos fazer, mas Deus está no controle. Mas nessa noite essa palavra é um desafio para a igreja.
E nós queremos pensar nessas perguntas agora um pouco, respondendo cada uma delas na ordem inversa. As perguntas, novamente no versículo 14 e 15, diz: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Senhor, eis-nos aqui. Se o Senhor está conosco, se é a tua vontade, nós queremos ir. O desafio é grande. Não é coragem, não é capacidade. Minha esposa tem um medo de barata que vocês não imaginam. Outro dia nós chegamos lá naquela, volta uma foto aí anterior, nós chegamos tarde, já no final de um dia, aqui, o casal não estava lá, não tinha ninguém, nós estávamos lá no meio do mato, sem luz elétrica, sem comunicação, armamos a nossa barraca, não aparece bem, mas ela está pequenininha embaixo dessa cobertura, levamos nossa água, nossas coisas, para fazer pesquisa, para conversar com os chefes, com as pessoas lá do outro lado do rio. De madrugada apareceu um gato, pulou em cima da barraca. Você imagina o susto que nós levamos, né? Os dois quase sumiram de lá a pé. Não é coragem, meu irmão. Aquilo que nós cantamos aqui, rompendo em fé, a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas lutas, os nossos desafios, é pela fé. É por essas verdades bíblicas preciosas, garantias que nós encontramos na palavra de Deus.